Projeto Integrador 3, Univesp. Turmas de Licenciatura em Pedagogia e Letras 2021, Semestre 1 de 2023, Polo Parelheiros e Polo Gilberto Dupas. Orientador, Paulo Roberto dos Santos Mendonça. Integrantes: Ana Lu Maciel, Angélica Fabiana Guimarães de Araújo, Edna Caetano de Brito, Francisca Janaína Lopes de Lima, Leice Alves Gonçalves e Ticiane Caroline de Paula. O tema do projeto é Gamificação como método de aprendizagem, aplicação de jogo da memória no segundo ano do Ensino Fundamental 1 na disciplina de português. A escola escolhida foi a EMF Plínio Marcos, localizada no extremo sul da cidade de São Paulo. Em nosso planejamento, apresentamos propostas e metodologias com mecanismos que estimulam o aprendizado de maneira mais lúdica, através da gamificação. E o objetivo disso é motivar os estudantes utilizando os elementos dos jogos para um aprendizado mais atrativo. Aplicamos um questionário aos professores e alunos para entender as dificuldades da comunidade escolar. O objetivo geral do nosso projeto era elaborar um jogo da memória gigante baseado no conceito da gamificação, para aplicar com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental 1, utilizando os princípios e elementos dos jogos para tornar o processo de aprendizado mais atrativo e mais eficaz. A defasagem na educação básica nos força a repensar sobre quais estratégias e ferramentas estão sendo utilizadas em sala de aula. Pensando nisso, utilizamos uma metodologia ativa, voltada para atividades instrucionais, onde o aluno é o protagonista, desenvolvendo melhor suas habilidades. Utilizaremos os jogos lúdicos como estratégia para impulsionar a curiosidade dos estudantes. Os jogos serão criados com alguns obstáculos para forçar o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas com atividades mais práticas. As metodologias tradicionais, muitas vezes por si só, não despertam interesse nos estudantes, mas nesse caso, o fato de a escola estar localizada numa zona periférica, somado ao fator social onde muitas crianças vão para a escola sem se alimentar, com trajes inadequados ou insuficientes, aumentam a falta de concentração das crianças. Junto a isso, existe também o fator familiar, quando os pais, por excesso de trabalho ou por terem somente o estudo básico, infelizmente não conseguem acompanhar a vida escolar dos filhos. Esses fatores justificaram a escolha do tema do nosso trabalho. Com base nas respostas dos questionários aplicados aos professores e estudantes, identificamos dificuldades de aprendizado na disciplina de português. Então, criamos um jogo da memória em peças grandes, contendo letras do alfabeto em cada peça, junto a uma figura, cuja letra inicial é a letra constante na peça. Por exemplo, a palavra caneta, a letra C e um desenho ou uma foto de uma caneta. No jogo, buscamos utilizar palavras e objetos que fazem parte do dia a dia da criança, para facilitar um pouco mais a absorção da dinâmica. Conforme mencionamos, a aplicação do projeto aconteceu na EMF Escola Municipal de Ensino Fundamental Plínio Marcos. Em um primeiro momento, fizemos a explicação da atividade em sala e logo após fomos ao pátio para a formação de uma roda. A competição aconteceu em duplas e uma terceira criança retirava uma carta com uma letra e as outras duas deveriam correr para o montante de cartas viradas para baixo no intuito de encontrar a figura da letra sugerida. Como solução inicial, optamos por aplicar a gamificação, que consiste em uma aprendizagem mais lúdica, utilizando jogos para engajar e motivar os estudantes a aprenderem. Identificamos dificuldade de aprendizado na disciplina de português, então elaboramos um jogo da memória de letras com figuras,
para ser jogado de maneira tradicional, visando analisar a capacidade de memorização e o nível de aprendizado das crianças. Depois de alguns debates, retornamos à escola e conversamos com a professora titular, a Edna Caetano, que nos sugeriu alguns ajustes, os quais implicariam na mudança da proposta inicial. Foi notado que os educandos estavam com dificuldades para fazer as assimilações com as letras respectivas, bem como lembrar das figuras que já haviam sido apresentadas no jogo. Diante disto, nos reunimos novamente a fim de aprimorarmos as ideias e sugestões para adaptarmos a proposta. Com este trabalho, podemos concluir que cada criança vive num contexto social diferente, então temos que ter a sensibilidade ao apresentarmos alguma proposta para que todos participam e aprendam. A competição utilizando a gamificação estimulou os estudantes de forma leve e prazerosa. O projeto integrador proporcionou um olhar diferente aos educadores da escola, mostrando a importância de inovar nos métodos de aprendizagem e que, apesar da escassez de recursos, podemos adaptar o que temos para a nossa realidade para alcançar o objetivo principal, que é o aprendizado dos estudantes. A escola passará a utilizar os mecanismos das várias metodologias de forma mais criativa. O material utilizado na aplicação do projeto integrador ficará à disposição da escola e será utilizado nas aulas. Agradecemos à EMF Plínio Marcos, ao nosso orientador Paulo Roberto e à Universidade Univesp.